Tópico do passado, tópico do presente, tópico do futuro. Eu tô sociologado. Essa é mais uma aula para o seu aprendizado. Fica aí logado, se inscreva no canal, deixa seu like. Canal Pensa Aí, mais uma aula para você. Pensa aí, Sociologia, Conceitos Básicos 2. Conteúdo de hoje, socialização. Um objetivo importante deste conceito é compreender que o ser humano é um ser social. Os seres humanos necessitam de seus semelhantes para sobreviver, comunicar-se, criar símbolos e formas de expressão cultural. Os seres humanos necessitam de perpetuar a espécie e se realizar plenamente como indivíduos, de forma que é na vida em grupo que as pessoas se tornam realmente humanos. Então a socialização é um processo que de fato nos tornamos humanos, nos desenvolvemos, nos inteiramos um do outro e das coisas do mundo que nos envolvem. Então você também tem aí na tela, socialização, processo através do qual indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais. O processo de socialização leva o indivíduo a aprender a ser membro da sociedade, de forma que a pessoa se socializa quando participa da vida em sociedade, assimila suas normas, valores, costumes, passa a se comportar segundo esses valores, normas e costumes, que de certa maneira funcionam como coerções sociais, aproveitando a aula sobre coerções sociais, você tem lá na playlist de aulas de Durkheim. Mas enfim, as coerções sociais impõem regras de conduta individual, um verdadeiro processo de configuração e moldagem a que todos são submetidos. Então, ou seja, desde o nascimento, a criança começa a ter que se adaptar ao mundo que ela está posta e não o contrário, Então essa adaptação forçada aos valores, às normas, aos costumes é uma forma de coerção, mas é uma forma necessária, de certa forma, para o processo de socialização. Importante também dizer que a socialização ela está dividida em dois termos aí, socialização primária e a socialização secundária. Então, há dois processos dentro desse desenvolvimento humano: socialização primária, socialização secundária. Aí na tela as diferenças. A primária se constrói na relação entre as crianças e os adultos, quando estes apresentam aquelas padrões de comportamento a serem seguidos, ou seja, são os contatos pessoais diretos e que tem uma forte base emocional, pois as pessoas envolvidas compartilham suas experiências individuais. Por exemplo, contatos sociais primários, os familiares, relações entre pais e filhos, entre irmãos, marido e mulher, relações de vizinhança, relações sociais na escola, no clube. As primeiras experiências do indivíduo se fazem em contatos sociais primários. Então, numa socialização primária seria esse primeiro momento, esse primeiro desenvolvimento da questão da estrutura social, estrutura psicológica, do pensamento, da adaptação aos moldes do mundo, nesses primeiros contatos, uma construção. E aí nós passamos à socialização secundária, como se fosse uma etapa, o estágio 2, a vida adulta, de forma que ela pode ser entendida como uma socialização iniciada ao final da infância e que continua pelo restante da vida. A socialização secundária ela vai até a sua morte, a sua convivência ao longo do tempo, suas aprendizagens, suas interações, seus ambientes vão construir a socialização secundária, que são os contatos impessoais, calculados, formais. Poderíamos aqui falar de dois exemplos: o contato do passageiro com o cobrador do ônibus para pagar a passagem,
Poderia falar do contato do cliente com o caixa do banco para descontar um cheque. Isso são considerados secundários, né? Contatos impessoais, por exemplo, também mantidos por carta, telefone, e-mail, mídias sociais, redes, né? Porque nesse momento você já tem uma base, uma estrutura que te permite esse contato num nível mais avançado e mais complexo. Então, uma maneira de simbolizar também é você pensar assim: na primária estou no processo de descoberta, sem autonomia, recebendo ideias, valores, concepções, tentando entendê-las e processá-las. Aí na secundária já tenho uma certa autonomia, então por exemplo, eu saio de casa e vou à escola e vou conhecer outros ambientes e outras pessoas. A socialização secundária é como se fosse um laboratório da sua personalidade, ou seja, até que ponto o que você construiu, aprendeu, absorveu na primária, de fato vai ser processado na secundária, porque sofremos a educação familiar, mas nenhuma é igual. Então você vai entrar no conflito, de repente aquele que você considerava certo pode ser posto pelo outro como uma coisa errada. Então a socialização secundária funciona como uma espécie de um laboratório da sua personalidade, da sua autonomia. Importante então aqui, pensar a socialização em etapas, né? Família, escola, trabalho, estado. Então na família, as primeiras aprendizagens, as primeiras formas de educação. Aí desenvolveu, vai para a escola. Aí, então a escola, o trabalho já seriam socialização secundária, ambientes externos, né? Ambientes secundários. E o próprio estado na relação com o governo, com leis, onde você começa a ter a noção que você vive num mundo estruturado, no mundo político. Para alguns sociólogos, também é importante deixar claro que destacar que as pessoas que têm a vida baseada mais em contatos primários desenvolvem personalidades diferentes daquelas que têm uma vida com predomínio de contatos secundários, porque no primário sua interação, sua abrangência de relações sociais não é tão grande como a secundária, onde você vai para a escola, vai para o trabalho, vai para o shopping, vai para o cinema, vai para diversos ambientes em conflito com várias pessoas de várias mentalidades diferentes. Aqui, por último, para fechar a aula sobre socialização, 2 dicas: biblioteca, cinema e livro. O filme O Garoto Selvagem é uma experiência interessante de socialização. Não é um filme fácil de ser assistido, foge aos padrões normais, mas é uma história bem interessante de uma criança que é pega aí na floresta, que ela tem hábitos diferentes, não tem linguagem, não tem sentimentos, porque ela está longe da socialização, ou seja, a socialização nos torna de fato seres humanos. O que nós aprendemos, nossa linguagem, nossos sonhos, a nossa forma de ver o mundo é fruto da referência que temos por estarmos num ambiente social, ou seja, de interação com o outro. Então é um filme muito interessante do que pode ser a consequência do ser humano quando privado desta socialização. Também o livro aí do Robinson Crusoe, também muito conhecido, também importante, mas aqui seria uma reconstrução da socialização, porque após o naufrágio ele vai ficar numa ilha e ele tem que tentar se reconstruir, se organizar para sobreviver, para não enlouquecer, né? Então o filme que pode ser visto por vários olhares, várias possibilidades de discussão, mas uma delas seria essa reconstrução sobre a sua própria socialização. Portanto, aula 2, conceitos de socialização, fechada aí, até a próxima, grande abraço, canal Pensa aí, mais uma aula para você.